Oi, oi. Sou professora Vanessa Lage, sou professora do CAV, de Português e Redação. E hoje eu estou aqui para falar de texto, de produção textual, de conhecimento, de repertório sociocultural e trouxe duas pessoas super especiais para a minha história como professora. Fernanda, minha ex-aluna, aluna recente do colégio, e tem um pouquinho de coisa para contar para a gente, um pouquinho não, acho que muito, da experiência que ela teve com redação já lá do ensino fundamental. Acho que Fernanda é um bom exemplo, mas vou deixá-la falar. E Sofia, que é a nossa aluna do terceiro ano, foi minha aluna no segundo ano, já está começando uma história bacana aqui no CAV e já está quase na hora de ir embora também. Mas também tem bastante coisa legal para falar sobre redação. Então, nosso papo hoje é redação e eu vou começar com a Fernanda. Fernanda, se apresenta para gente, quem você é, de onde você veio, como é que é a sua história no CAV. Vamos começar a brincadeira. Então tá bom. Eu sou a Fernanda, eu vim de Cataguases, é uma cidade bem pertinho daqui, mais ou menos umas 2 horas. Eu entrei no CAV, foi em 2022. Eu fiz uma prova, e aí eu acho que foi meu primeiro contato mesmo com redação no modelo Enem. Em uma prova, foi a prova do CAV. Eu precisei fazer essa prova para entrar, e aí no segundo ano eu já comecei fazendo o revisional do PISM. Enfim, foi aquela loucura de início de ano, então eu já peguei o tranco do CAV logo ali no início. É... E é isso. Você entra no CAV no segundo No ano? segundo ano. No segundo ano você já foi minha aluna e já escrevia Foi. muito bem, hein, Fernanda? Mas segura essa. Vamos deixar a Sofia se apresentar, né? Sofia, fala de você. Por que que você acha que você está aqui? Oi, gente, eu sou a Sofia. Eu sou aluna do CAV desde o nono ano, então eu já fiz a transição para o ensino médio todo lá. Eu tô aqui porque eu adoro escrever, é uma coisa que sempre foi um prazer para mim. E que no segundo ano e agora no terceiro eu tô realmente mais focada nisso, acho que pro meu futuro, pro Enem. E tô aqui para falar das minhas experiências como treineira, que a gente vê pouca gente falando de como é fazer pela primeira vez, às vezes como um treino. Então acho que vai ser legal. Perfeito. Fernanda, me conta um pouquinho como é que é a sua história lá do começo da escrita. A sua relação com a escrita, independente de estar pensando em Enem ou PISM, é sempre bom lembrar que você fez o Enem levando a sério, se preparando para a redação por muitos anos. E é importante também dizer que você fez o PISM levando a sério, termina a sua história no CAV, numa turma de PISM, faz o ingresso na Universidade Federal de Juiz de Fora via PISM, mas sambando na redação também, né? Com quase 95% dos pontos possíveis para poder tirar na prova. Mas eu sei que tem uma história sua, porque eu tenho uma recordação muito precisa de, pela primeira vez que eu li um texto seu, perceber tanto nas linhas uma dedicação pregressa, né? Um preparo, mas também os retornos das redações me marcavam muito, porque não era simplesmente um retorno, mas um desejo de entender melhor o que estava acontecendo e onde se podia melhorar, uma insistência, né? De entender ali que ponto que era possível avançar. Me conta um pouquinho a história lá do fundamental. Então, a minha história com redação mesmo, ela começou do oitavo pro nono ano. Eu fazia um curso de redação lá em Cataguases, ele chama Redacta, e aí eu adorava fazer aquele curso. Era uma redação assim, era não era uma coisa modelo Enem. Era assim, vamos fazer uma carta, vamos fazer uma crônica. E aí, quando eu passei do nono pro primeiro ano naquele curso, a gente já começou a trabalhar com o modelo Enem. Então, ali foi meu primeiro contato, no primeiro ano do ensino médio. E aí, eu fazia assim, uma redação por semana, e aí eu ia me acostumando, ia pegando gosto, sabe? E aí eu acho que, e eu sempre acreditei muito nesse processo gradual de aprendizado. Então, eu fiquei fazendo a mesma coisa tanto tempo que aquilo meio que entrou dentro de mim. E aí eu tinha, isso que você falou, eu de fato sentia muito, porque eu não gostava simplesmente de fazer a redação, entregar e aí ia ficar por aquilo mesmo. Eu gostava de assim entender por que que eu errei, o que que tinha pra melhorar, sabe? Porque assim, pra que a gente vai insistir no erro, né? Então eu gostava sempre de entender muito bem e tentar sempre destrinchar o meu erro, sabe? E isso eu aprendi quando eu era novinha, tipo assim, quando você pega uma redação, você vê que você errou alguma coisa, em vez de apagar, você grifa aquilo, puxa uma seta, e escreve assim, por que que você errou? Porque eu acho que na próxima vez você não vai fazer mais esse erro, porque é uma coisa que você já acostumou. Então, assim, aí eu
fiz o primeiro ano todo, redação modelo Enem. Aí, igual eu falei, no primeiro pro segundo, que foi essa prova que eu fiz do CAV, eu tive essa experiência de fazer uma prova com uma redação, porque é muito diferente você fazer uma redação em casa e você fazer uma redação na prova. É questão de tempo, de psicológico, de o que você tá levando com você, é o seu repertório que tá dentro de você. E aí, no segundo ano, eu lembro que já começaram a ter as aulas de redação modelo Enem, volta e meia a gente fazia uma redação. E aí eu acho que eu sentia uma curiosidade muito grande, uma necessidade muito grande de continuar escrevendo. Porque era um hábito tão constante meu escrever aquelas redações uma vez por semana que no segundo ano, quando essa realidade da redação voltou pra mim na escola, CAV proporcionando isso, meio que abriu meus olhos, sabe? Muito mais. E aí, assim, minha história com a redação foi fluindo até o A terceiro melhor parte, eu ano. vou te confessar, que é você contar você de pequena, fazendo outros tipos de texto. A gente hoje fica muito preocupado de estar amarrado, sabe, Fernanda? De estar usando o ensino médio o tempo todo de foco no PISME, de estar usando o ensino médio o tempo todo de foco no Enem, e se perder um pouco dos outros gêneros, gêneros literários, escrever uma crônica, um texto que é divertido. Então, assim, que bom que você começou assim, porque quem começa assim e faz assim não se perde, né? Acredito que você hoje, lá nos seus trabalhos acadêmicos da faculdade, vai ter oportunidade de usar muito, tanto dessa coisa literária que começa ali no nono ano, quanto dessa coisa de dedicação que você conseguiu fazer ali no ensino médio. Fui sua professora, posso atestar tudo que você disse, era um prazer te entregar a redação e você voltar entendendo que toda prova é um processo de ensino, independente de ser uma redação. Eu fico muito preocupada quando um aluno pega uma redação e ele olha aquilo, eu falo isso muito sobre questões fechadas mesmo. O aluno faz a questão fechada, aquela nunca mais vai voltar. A gente está ali praticando, tentando nos comprometer com o avanço em habilidades de competência do leitor e de competência do escritor. Então, assim, você não faz aquela questão para vencê-la, você faz aquela questão para avançar num processo que vai te instrumentalizar para vencer todas as outras que virão. Então, assim, a redação é muito isso para mim, sabe? Eu falo às vezes com o aluno, poxa, anota a competência que você ainda não alcançou. Fica bravo quando você cair da nota, né, numa competência ou outra, queira saber por quê, né? Então, assim, prova, toda avaliação só tem sentido se ela for mais um instrumento de ensino e desse jeito que você fala, que é um instrumento de ensino do repertório que é seu, né? Você faz aí um sinal, que é tudo aquilo que você levou, que é seu, que ninguém tasca, né? Depois eu quero saber qual foi o repertório que você usou no Enem, vai lembrando aí. Eu quero saber que repertório foi esse, como que ele aconteceu, se você usou aquilo que a gente chama de repertório coringa, ou se você conseguiu avançar para trazer uma coisa da experiência Fernanda, né? De construção, do cinema, do livro. Depois você me conta um pouquinho sobre as suas experiências. Eu queria saber da Miana, porque a Sofia, ela foi treineira. Para quem não entende muito bem, a Sofia não fez a prova para valer. A Sofia fez a prova essa como ensino mesmo, né? Processo de ensino, aprendizagem, né? Traz para cá, vai olhar agora. Começa bem, nós estamos falando com duas pessoas que tiraram mais de 90% na prova de redação do Enem. Sofia está com 900, saindo do ensino médio, né? Não saindo, entrando no terceiro ano do ensino médio, né, Sofia? Então, me conta um pouquinho sobre esses processos para você, como foi ser treineira, por que fez como treineira, como que era esse entendimento da aula de redação, se você tem uma relação, essa sua relação com escrita que você ali fala no início, como que ela acontece para você, se dá para curtir também fazer esse texto do Enem, porque as pessoas às vezes entendem que é um modelo, né, tão robotizado, tão automatizado, que nem sempre as pessoas conseguem sentir prazer. Eu sinto prazer em qualquer coisa que eu escrevo, até receita de bolo, mas eu entendo que nem todos fazem assim. Me conta aí um pouquinho de você. Então, desde muito nova, eu gosto de ler. E a escrita, para mim, veio como uma coisa muito junta da leitura. E na minha casa a gente sempre teve muito esse hábito de leitura, principalmente vindo da minha avó. Então, assim, eu já me acostumei com isso. E aí, eu lembro que no oitavo ano, eu não estudava no CAV, e foi quando eu tive meu primeiro contato com aula de redação. Assim, ainda dentro da escola. Mas com a pandemia eu acabei, assim, me distanciando um pouco dessas aulas. E aí eu fui retomar no nono ano, no CAV, com a Rafa, maravilhosa, que, assim,
reacendeu um pouco essa minha paixão por escrever. E não só texto modelo Enem, né? No nono ano era escrever crônica e alguns poemas a gente já escreveu. E aí foi muito com ela que ela, assim, trouxe de volta essa vontade. E aí no primeiro ano, de novo com ela, tendo aula de redação, e no segundo com você. E, assim, a redação, pra mim, ela é um pouco, assim, você tem um modelo, você acaba ficando um pouco preso nisso, nesse negócio, tem que ter esses parágrafos, 2 parágrafos de desenvolvimento. Mas eu acho que o repertório entra muito como uma forma de você colocar a sua personalidade, o que você gosta, um pouco das suas opiniões até, dentro de um texto que é uma coisa um pouco fechada. Então, eu acho que dá uma abertura pra gente falar e colocar um pouco da nossa marca dentro de uma redação. E assim, eu acho um prazer, mesmo sendo um pouco maçante às vezes você fazer um monte de redação. Mas eu gosto, acho que é legal, é Na ver- importante. Na verdade, Sofia, você não está aqui à toa, né? Quando eu fui pensando nas pessoas que eu podia convidar para fazer esse momento comigo, que é um momento importante para mim também, profissional, que é bater um papo, que é entender fora da sala de aula, né? Como que reverbera essas práticas pedagógicas que a gente constrói. E eu percebo em você esse ano, assim, esse gás, essa gana. E a gente está junto, né? A gente está junto de manhã em 2 aulas de redação, a gente está junto no projeto quinzenal, a gente está junto nas redações dos simulados e a gente está junto nas redações de sexta-feira do estúdio de criação, toda semana, um tema super atual, né? Então, assim, eu percebo em você um texto maduro, sabe? Eu confio em você. Eu sei que você está pronta para desenvolver, fazer um pouco do que a Fernanda está aqui contando para a gente, olhando para trás e nós duas olhando para frente, porque a Fernanda a gente já entregou, né? Já está bem encaminhada, está no curso, está feliz. E a gente está olhando para frente aí para ainda galgar mais pontos, né? Porque a gente vai poder avançar. E isso é muito legal. Então, assim, você está aqui porque você tem demonstrado para mim essa gana de escrever, esse desejo de aprender, essa força total aí para a gente enfrentar a prova desse ano e é isso que nós vamos fazer, né? Eu saí, assim, da prova do Enem ano passado, principalmente depois que saiu minha nota, com uma vontade de crescer na escrita, porque eu sei no que eu posso melhorar. E eu sei que eu sou capaz de melhorar, assim, até pelo meu rendimento dentro da escola, com as redações que você passa aí no cursinho. Mas eu quis fazer pra, assim, saber o meu estilo, como eu vou fazer a prova esse ano, agora que tá valendo mesmo, né? Acho que foi isso que me levou a fazer a prova como treineira. E eu sempre tive problema com tempo. Eu sempre gastei muito tempo para fazer a redação. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque assim, eu recebi um resultado bom na redação, mas eu demorava 2 dias para fazer. E eu sei que não é possível isso acontecer no Enem. E aí eu fiz como treineira principalmente para isso. E eu, assim, recebi super bem a minha nota, sendo que eu posso melhorar e, assim, correr atrás, com certeza. E é isso que eu tô querendo fazer. Perfeito. As duas fizeram o mesmo Enem, Fernanda para valer, Sofia como treineira. E o Enem foi surpreendente, como é que foi esse tema? A gente não precisa lembrar necessariamente a frase temática, eu tenho uma história muito importante com esse tema de Enem, porque eu passando os olhos pelo jornal Folha de São Paulo, lá em casa, a gente é assinante há mais de 2 décadas da Folha de São Paulo e do Globo, então a gente está sempre paquerando o jornal impresso, a gente gosta bastante de ter isso, 2 professores, né? E foi bacana para mim, porque passando pelos olhos do jornal, passando os olhos pelo jornal, eu vi uma pesquisa que apontava para essa questão do trabalho da mulher, né? O trabalho de cuidado da mulher. Eu me lembro que eu não quis usar a palavra trabalho de cuidado, foi interessante porque foi uma proposta que mexeu comigo. A gente estava ali no simulado 5, já era no segundo semestre, e a história de o Enem, a gente ficar assim, isso vai cair, isso não cai, essa avaliação que a gente faz. Sendo que é muito louco, porque nos últimos anos os temas fugiram às frases clichês que rondam por aí nos compêndios de internet, né? O que são apostas para o Enem. A gente passa por um ano que é o registro civil
né? Como fazer para evitar essa invisibilidade, né? Esse absurdo que é pessoas que não têm acesso à cidadania e nenhum tipo de possibilidade de alcançá-la, em virtude de serem totalmente invisíveis, porque nem registro civil eles alcançaram ter, uma coisa que é um documento gratuito, né? Então, a total falta de informação é o apagamento mesmo do ser, apagamento social. Depois você cai nos povos e comunidades tradicionais, né? A gente tanto falava assim que, eu acho que indígena não cai, os alunos diziam, mas aí também o tema não era indígena, o tema nem era sequer povos originários, era povos tradicionais, e aparece um cigano, um quilombola, um ribeirinho, né, um pescador, né? Apareceu tudo isso, e claro, os indígenas também. E o tema, assim, completamente surpreendente. E aí eu falei, eu vou entrar nessa onda, né? As pessoas entendiam que mulher era um tema que havia caído, e principalmente a questão da intolerância de gênero, na medida em que o que havia caído ali por volta de 2015 era a persistência da violência contra a mulher. Então eu ia colocar o tema mulher de novo, o recorte clichê, assim, que a gente vê na internet, nos cursinhos, é o ingresso da mulher no mercado de trabalho, as dificuldades que o ser mulher trazem, as fronteiras, né, impostas à mulher para o ingresso e o avanço no mercado de trabalho, igualdade salarial, igualdade de oportunidades e todas as dificuldades do universo feminino. As pessoas falam de maneira clichê também, que é um universo que te exige um turno a mais, né? Depois que você sai do trabalho, e isso já é por si só um impeditivo, claro, também na nossa sociedade, com todas as questões estruturais que nos chegam, né? O próprio machismo. Então, a gente falava assim, vai cair mulher em um mercado de trabalho, essa dificuldade. E eu entendi assim, a mulher no mercado de trabalho não quero fazer, porque é o clichê, né? E eu queria brincar, eu brinco que no segundo semestre, principalmente, eu não quero mais simular o tema, eu quero simular a experiência, que é você abrir a prova e falar, nossa senhora, o texto é meu agora, né? Então, assim, eu queria simular a experiência. Então, quando eu fiz, alguns alunos falaram comigo, poxa, mas mulher. E o tema era exatamente esse, né? A desigualdade de gênero no desempenho das tarefas domésticas, que eu nem chamei de tarefas de cuidado. Por sorte, havia ali na proposta de redação do simulado 5 uma mesma fonte do Enem, que era essa pesquisa que eu tinha visto na Folha de São Paulo. E havia textos que tocavam na expressão cuidado. Tanto é que muitos alunos reproduzem a discussão de que, na verdade, foi confortável porque ficaram tentando lembrar dos seus projetos e etc. Então, o tema foi o trabalho de cuidado da mulher, o trabalho não remunerado, o trabalho não valorizado, que as mulheres exercem ao cuidar de seus pais, ao cuidar dos seus filhos, ao cuidar da casa, ao cuidar do marido, ao cuidar de si mesma, ao cuidar desse universo, né, dos afazeres domésticos, e que não necessariamente era uma discussão sobre o fato de ele ser pejorativo, mas de ele ser um trabalho não reconhecido e, portanto, não valorizado e não remunerado, que talvez, inclusive, vá nos impelir a tentar buscar também o universo fora para ser valorizado, quando, na verdade, pode ser que o trabalho que você quer desempenhar seja esse, né? Então, esse era o tema, para lembrar para as pessoas que estão assistindo a gente, e seria interessante que vocês me contassem um pouquinho a experiência. Fernanda, lembra desse repertório? Como é que foi esse momento para você? O projeto, o que você cita? Me conta essa experiência. Então, assim, de início, eu nunca fui muito o tipo de aluna que estuda para temas. Eu sempre tive nichos. Por exemplo, educação, social, que engloba essa questão da mulher, do homossexual, de todo mundo. E aí, saúde, educação, eu sempre fui por nichos. E eu sempre tive repertório que eu pudesse usar para vários. É o famoso coringa, né? O meu repertório dessa redação do ano passado, eu usei O Que Horas Ela Volta, da Regina Casé. Ai, perfeito. Então, foi um filme que o Felipe, o nosso professor de geografia, Que lindo. ele falou pra gente, acho que foi no segundo ano, ele falou assim, gente, não existe vocês estudarem sociologia, não existe vocês estudarem qualquer coisa que seja do âmbito sociológico sem se assistir esse filme. Porque esse filme, eu acho que ele retrata muito o que acontece no Brasil, né? Com as babás, com as ajudantes de casa. Porque a gente fala que assim, ai, a minha família, isso e aquilo. E me lembrou muito, assistindo esse filme e usando na minha redação do Enem, me lembrou muito a ideia do livro Quarto de Despejo, né? Da Carolina Maria de Jesus. Porque
onde a personagem da Regina Casé morava era como se fosse um quarto de despejo da casa. Então, apesar dela ser da família, ser tratada como se fosse da família mesmo, ela nunca estava inserida ali como uma pessoa da família. Ela era a pessoa da família que trabalhava, que estava ali todos os dias. E aí eu lembro que eu usei esse tema na minha redação. Foi quando eu abri, assim, foi o meu insight, a primeira coisa que eu pensei. E eu acho que no primeiro desenvolvimento, eu lembro direitinho, esse tema foi meu tema de abertura, porque eu sempre gostei muito de usar livro, ou música, ou filme como abertura na introdução. Aí no desenvolvimento um provavelmente eu usei alguma coisa relacionada às leis trabalhistas, sabe? Em relação à problematização. Então falei dos direitos dos trabalhadores, e aí problematizei que na verdade isso não estava acontecendo. Então a minha redação foi seguindo esse caminho. E aí assim, o que me deixou muito feliz foi que no final eu pude olhar para minha redação e falar assim, não, eu acho que eu fui no caminho certo. Porque muitas vezes eu fazendo redação, eu redigindo, às vezes eu ia seguindo um caminho da argumentação que às vezes não era aquela coisa assim, mais ideal, sabe? Então esse eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz que eu fiz um texto coeso, eu cheguei no final e falei assim, não, eu consegui abordar o tema. Porque quando você abre a redação do Enem, é aquela coisa assim, meu Deus, sabe? O que que eu vou fazer? Como assim? E aí a gente só pensa no simulado 5 que a gente fez, o que que a gente colocou no simulado 5. E aí a gente tem que lembrar que no simulado 5 as palavras não eram necessariamente as mesmas. Então, assim, mas foi muito boa a experiência. Eu gosto muito de redação, né? Então, Verdade, adorei, né? Porque você cita duas coisas que são muito importantes, assim, eu brinco que a gente tem esse coração de professor de humanas, mas hoje a gente ocupa um espaço de professor de linguagens que é muito importante para a gente, que foi galgado, sabe? É quase uma questão política, porque a vida inteira o português ficou meio disforme, né? A gente brinca no PISM que é a matéria universal, que não é a matéria específica, porque ele vai ter que ser olhado por todos os alunos, né? Não existe o cara falar, eu sou de exatas, né? O cara de exatas vai ter que fazer fazer português. português. Eu não sou de saúde, mas o cara de saúde vai ter que fazer português, assim como o cara de humanas. Porque, na verdade, por mais que essas duas áreas, grandes áreas do conhecimento, elas dialoguem, né? Elas são áreas distintas. Sim, a gente precisa entender que a área de linguagens é uma área deslocada de todas essas e sim, ela traz a base para todas as outras. Então, assim, é muito legal que eu me formei, né? Fiz letras no ICHL, na UFJF, no ICHL. Muitos anos depois, o ICHL se separou para virar o ICH e a Faculdade de Letras, né? Para que a gente possa entender que, de fato, a gente tem uma nova área do conhecimento ali, ou a gente cria uma sistematização de nome para uma área que sempre, de fato, existiu. Então, assim, é muito importante dizer isso. Mas, claro, o meu coração é de humanas, ele começa todo o meu processo profissional começa na área de humanas. Então, assim, quando a gente pensa, fico feliz com as citações, né? Citar Rafa ali no ensino fundamental, que faz a base para a gente, né? Muito interessante. Hoje a gente tem tentado no CAV, inclusive, romper essas fronteiras para caminhar de mãos dadas, assim, para que vocês entendam que você mudou de ano, mas nós estamos todas ali no processo de construção do seu saber, né? Do seu processo de preparação. Então é muito legal falar da Rafa, falar do curso de Cataguases, para a gente entender, nunca esquecer de onde começa essa semente a se construir. Muito feliz de você citar o professor Felipe, acho que é importante dizer para quem está assistindo, o professor Felipe é quem te acompanhou nas aulas de geografia e nas aulas de sociologia, e sim, ele tem um repertório primoroso para as redações, né? Quase um professor de redação. E muito legal você fazer essa citação. Seja porque Carolina Maria de Jesus é um livro que figura no CAV, assim, a gente não deixa de ter na sala dos professores, tem 3 exemplares da nova edição, porque tem 3 exemplares de cada um dos livros que a gente propõe que os alunos leiam. A gente deixa ali para os professores lerem. Hoje, leitura tem sido a bandeira de comemoração dos 60 anos CAV. Então, de fato, quando a gente conta que um professor está lendo, que outro professor está lendo, os livros da sala dos professores não são em grande número assim, a gente está começando o projeto. E esses livros, de dia 20 de fevereiro até o dia 20 de abril, né, a gente foi observar, eles passaram por 60 casas. Então, assim, 60 empréstimos foram feitos por professores no Colégio CAV. E claro que o Felipe está nessa onda. Então, se está a Carolina, que está na mesa do nosso café, né, que é tão significativa para todos nós, é maravilhoso.
e citar A Que Horas Ela Volta, né, com a Regina Casé, que é um filme primoroso e que é um filme que nos envergonha, né? Pois é. Assim, é um filme que mexe no nosso sentimento, né? Então, assim, muito legal. Daqui a pouco você me conta mais os avanços aí, se não teve um coringa, que eu tô achando que teve um coringa. Você tá me escondendo, contando só o brinco de ouro da princesa, né? Como se Sempre. diz, aquilo que se mostra, mas deve ter aí uma coisinha coringa. E você, Sofia, como é que foi para você abrir essa prova? Qual foi a primeira coisa que veio à sua mente? Foi uma surpresa, com certeza. Eu acho que a gente tá sempre esperando vir alguma questão sobre a mulher na redação, ainda mais do Enem, né? Só que quando ela realmente tá lá, você fica pensando, meu Deus, é isso mesmo? E agora? E assim, como mulher, eu acho que eu fiquei muito, muito feliz desse tema. Porque é uma coisa que você vê dentro assim, da realidade, entendeu? Sempre essa responsabilização da mulher pelo trabalho de casa. Ela trabalhando fora e essa jornada dupla de trabalho, o quão exaustiva ela pode ser. Porque além de cuidar de você, você tem que cuidar de outra pessoa, que é uma tarefa super difícil. Ainda mais uma criança, por exemplo, que, assim, é fora desse negócio de alimentar a criança e essas outras coisas. Não, você tem que educar e fazer seu papel como, assim, responsável por ela. Então, eu fiquei super surpresa. E de repertório, no primeiro parágrafo, eu usei Adoráveis Mulheres, que é um filme e um livro Eu maravilhoso. amo. Muito linda essa história sobre a família. E o que me veio imediatamente na mente é, assim, essa imposição mesmo, que já é uma cultura quase, essa imposição dessa forma de trabalho, de cuidado para a mulher. Por que que isso é nossa responsabilidade? Quem determinou isso? E a gente tem a protagonista, né, a Jo, que se revolta contra isso. Ela quer ser uma pessoa independente, ela quer fazer o trabalho dela, ela não quer ter essa vida e levar a vida que, por exemplo, a mãe dela teve, de esperar o marido voltar sempre da guerra e ter várias filhas e cuidar. E ela é uma pessoa que se diferencia disso. E eu achei isso uma maneira de abordar esse tema. Gostei muito. E também citei a Declaração do Direito dos Homens, que, assim, essa garantia do trabalho, fora tudo, sempre privilegiou o homem. E a mulher sempre foi invisibilizada, assim como o trabalho que ela realiza. E também já logo, assim, coloquei na outro parágrafo de desenvolvimento, eu citei o Karl Marx e essa valorização do capital, assim, do trabalho relacionado ao capital. Porque você não recebe pelo trabalho que você está fazendo dentro da sua própria casa. É visto como uma obrigação sua, uma responsabilidade, e não como um trabalho propriamente dito. E isso invisibiliza. Invisibiliza, Invisibiliza. né? Boa. Difícil. É isso mesmo. Cada vez mais as mulheres e esse trabalho. Então, isso é um ciclo que se repete, entendeu? E é marcado na história. E que para romper ele é muito difícil. E eu acho que esse tema do Enem trouxe uma reflexão, tomara que tenha trago uma reflexão para essas gerações futuras, desses jovens que estão fazendo essa redação, de começar a valorizar dentro da sua casa, às vezes, uma mãe, a sua avó, até mesmo uma pessoa que está trabalhando lá, né, serviço doméstico. Eu acho que quanto mais a gente assim, valorizar isso, mais vai diminuir essa invisibilidade. Isso, sai da Que escuridão, né? e Coloca que a é luz um sobre o medo, tema. entendeu? Assim, eu fico pensando, meu Deus, como mulher, assim, será que como vai ser o meu futuro? Se eu escolher por construir uma família, eu vou abandonar isso, eu vou, assim, ter tudo isso imposto pra mim, eu vou ter que, assim, parar de trabalhar. Tudo isso é uma coisa que me fez pensar, refletir, e tomara que tenha feito outras pessoas refletir também, né? Pra gente ter uma mudança de verdade Sim, no que Sofia, tá a própria lei acontecendo. brasileira, né? Eu fico pensando. É, Eu e meu marido trabalhávamos no mesmo lugar quando, por exemplo, meu filho nasceu. A gente se conheceu nesse trabalho, que é o Colégio Cave. A gente se casa ali, né, no exercício da profissão no Colégio Cave. Eu fico grávida ali no exercício da profissão do Colégio Cave. Tenho um filho e por 4 meses eu tenho uma licença maternidade
que eu ficava em casa cuidando do meu filho, a licença é minha, que bom também, foi um momento especial de toda a história da minha vida. Mas ele chegava todo dia à noite contando do CAV, né? Eram 4 meses, assim, como é que estão os meninos e como é que está todo mundo. Então, assim, é mesmo uma construção que a gente vai enfrentar em algum momento. Então, meu trabalho ficou ali parado e que bom, porque eu pude me dedicar à minha família com todos os instrumentos de remuneração que a lei brasileira permite, que o Colégio CAV me deu. Mas, ao mesmo tempo, era aos 40 anos, né? Ter um filho, parar por 4 meses, ficar ouvindo do trabalho, etc. E a licença dele foi pela lei brasileira naquele momento ali, acho que não sei se foi de 4 a 7 dias, né? Então, assim, é estranho também, né? 4 a 7 dias ele parou e eu fiquei 4 meses parado. Então, assim, mexe mesmo com a história da gente, mexe mesmo com a cabeça da gente, se a gente vai conseguir voltar, se a gente vai conseguir voltar com o mesmo gás e o mesmo ritmo. É claro que em alguns momentos a criança demanda da gente muito mais do que a gente está pronto a esperar, né? Porque, na verdade, as demandas são surpreendentes. A gente vai aprendendo, né? Cada vez mais, a gente acha que vai findar a demanda grande, elas só vão se transformando em outras demandas tão grandes. Vocês são filhas, e eu também já fui, sabem melhor do que eu. Então, sim, é um problema social, sabe? Porque em algum momento você, tão jovem, já pensa que em algum momento você vai se ausentar no mercado de trabalho, o que você vai estar fazendo é muito importante para a sua história de vida, mas não é remunerado, não é valorizado, não é compreendido. E se você quisesse, de fato, se dedicar à criação dos seus filhos, talvez a sociedade te cobrasse também. Então, assim, você tem que ser plural. Essa imposição, tipo, ser uma boa mãe, uma boa esposa, é você estar 100% dedicada ao cuidado de outras pessoas. E eu acho que isso é muito relacionado E a olha, isso. ninguém me perguntou, tá? Porque eu não fiz Enem. Mas se eu tivesse feito Enem, ao abrir essa prova, eu vou contar para vocês, já que você conta de Adoráveis Mulheres, já que você conta de A Que Horas Ela Volta, Carolina Maria de Jesus, e a gente está falando de mulheres, entre mulheres, né? Nem se eu tivesse, né, Combinado. nem se eu tivesse combinado, eu estou numa mesa com mulheres, e o repertório sociocultural é de verdade, é o filme, é o livro que eu li, e não, a gente brinca muito, né, faz a piada do Grey's Anatomy, né, Ai, que é, eu vou citar Grey's Anatomy para todas as coisas do mundo, porque os episódios são incontáveis, e, portanto, qualquer coisa que eu colocar vai ter acontecido de fato, então estou salva disso. Isso é muito ruim, né? é péssimo. É péssimo. Depois você conta um pouco sobre isso. Eu também não faria isso, e se eu tivesse tido o prazer de assistir, de estar presente nesse tema como aluna, treineira, aluna para valer, eu teria usado a Adélia Prado, sabe? É uma poetisa mineira, maravilhosa, que tem uma história como mulher também muito importante. E talvez eu tivesse usado um poema que faz parte, assim, desde jovem, todas as vezes que me pediram para recitar um poema, para escolher um poema e etc. Embora o meu grande poeta seja Drummond, acho que a Adélia também flerta muito com Drummond nesse processo. Drummond lançou a Adélia, né, numa história divertida. E um poema que me toca, que une os dois, né? O Drummond faz O Anjo Torto. Quando nascia um anjo torto, desse que vive na sombra, disse vai Carlos ser gosto na vida. E a Adélia fala, né? Quando eu nasci um anjo esbelto, desse que tocam trombetas, disse vai carregar bandeira, né? Cargo muito pesado para a mulher. E ela finaliza com uma frase que eu acho que é de efeito, assim, que eu uso diversas vezes, e agora nos 60 anos do CAV eu estou retomando, porque ela é título de uma crônica que eu escrevi quando Pedro, meu filho, nasceu há 12 anos, aqui no Colégio CAV, para o Jornal do CAV, que é o último verso dessa crônica, dessa poesia que dialoga com Drummond, né, que tem intertextualidade ali proposta, que é Mulher é desdobrável. Eu sou. Então, é legal pensar sobre isso, mas também é pesado pensar sobre isso. Então, esse seria meu repertório, com certeza. E eu queria falar também, porque eu fiquei com um pouco de inveja de vocês, podendo aí falar dos seus discos, seus filmes, seus livros. Fernanda, me conta um pouquinho sobre onde você cai. Você entende o que eu estou perguntando? Se você chega na redação, se você se dedica desde o 9º ano, se você usa a prova como instrumento de ensino, nesses 940 pontos, você sabe onde, Fernanda,
patinou, qual é a competência mais temida, se você não conseguir se lembrar de fato, onde a Fernanda, no dia do Enem, na hora do vamos ver, na hora do pra valer, onde, Fernanda, inclusive a sua nota é significativa, porque a sua nota é uma nota quebrada. E eu não sei se as pessoas entendem o que é uma nota quebrada. Porque na hora você tem certeza que a sua redação foi lida por duas pessoas e que essas duas pessoas elas divergiram em algum ponto. Porque se a gente só consegue penalizar de 40 em 40 pontos, o aluno vai tirar 1.000, vai tirar 960 ou vai tirar 920 nas mãos de uma pessoa só. Mas na mão de uma segunda pessoa, alguma divergência acontece. Eu brinco com os alunos que eles sempre dizem assim, né? Alguém me prejudicou. E eu digo, alguém te beneficiou também, é possível. Pois Então, é é. sempre muito importante a gente pensar, olha, e se você foi beneficiado por alguém que, em algum momento, por questões subjetivas, ou até na pior das hipóteses, né? Um momento de cansaço ali que você não enxerga um elemento da competência 5, que é a intervenção, ou, de certa forma, fica na dúvida de um erro gramatical e te dá um ponto a mais, mas o outro enxergou o terceiro, enfim, essa coisa. Fernanda, me conta, você sabe onde a Fernanda saiu da escola, ainda com medo, onde não deu certo, não é seguro para ninguém, mesmo para quem treina muito? Qual é a competência que assombra? Olha, se eu não me engano, é a competência 3, né? Que Competência é 3. coesão e coerência. Gente, assim, essa competência eu acho que ela vai muito além dos conectores que você coloca no início de cada parágrafo. Você saber aproveitar o seu repertório e costurar o seu texto É porque ela todinho. anda junto, né? A competência 3 de coerência e a competência 4 de coesão. E A assim, gente sempre as vai na duas. coesão, né? Acho que a gente até vai. Mas na coerência, essa coerência abstrata, assim, de nossa, o tempo todo eu fui fiel ao meu projeto de texto, eu não deixei lacuna, eu não deixei falha, eu não deixei desvio. É muita responsabilidade em 30 linhas, hein? Com certeza, ainda mais em prova. Porque se a gente pega um cenário de Enem, é um cenário assim, você não vai estar, por exemplo, sentada em casa, na sua escrivaninha, fazendo a redação. E assim, eu acho que é muito mais fácil você fazer um checklist na sua conclusão, na sua intervenção. Tá ali os cinco elementos, coloquei bonitinho, bem desenvolvido, sem erro gramatical, acabou. Mas assim, para você ler e entender que o seu texto está coeso, coerente, conseguir corrigir aquilo e, por exemplo, se no final das contas você achou que não tá muito legal, saber corrigir e deixar o texto mais apropriado, eu sempre achei muito difícil. Essa foi, assim, uma das minhas maiores dificuldades. E com certeza foi uma coisa que fez a minha nota dar uma quebrada O na, que você na faz hora do primeiro, Enem. Fernanda? Questões fechadas ou Questões a fechadas. redação? Você deixa a redação final? Não, sabe, olha só, que te falar que eu fiz. Eu fiz prova de português, aí cansei um pouquinho, fiz a redação. Mas eu fiz uma coisa que eu acho muito legal. É tipo uma técnica. Gente, foi muito bom. Eu abri assim, óbvio, a gente já vai ver o tema da redação. E aí, tá lá. Enquanto você lê, já vem vários insights, já vem vários pensamentos, várias ideias. E aí nisso eu já fui anotando tudo, anotando tudo. Porque eu tenho certeza, Vá, que eu sou uma pessoa meio ansiosa pra esse tipo de coisa. Se eu pegasse pra fazer a redação naquele momento, gente, não ia ter como. Porque, por exemplo, até a gente acalmar, entender. E durante a prova de português, como é que é, Vá? Um primeiro dia de Enem? Não, São não é as- só português, é É linguagens. linguagens. Isso. Linguagens, é. Na prova de linguagens, você vai conseguindo pensar um pouquinho, às vezes vem uma ideia. Aí, assim, eu acho que cheguei mais ou menos na metade ou mais pro final da prova de linguagens e já comecei a fazer o projeto de texto. O meu projeto de texto não é só aquele projeto de texto da introdução, não. É um tipo um esqueleto que eu faço. Eu gosto sempre de organizar o meu texto. Então, eu sempre fazia assim, introdução, aí meu primeiro repertório. E eu sempre. E aí que vem essa situação de, no momento inicial, você já colocar tudo que você acha que pode ser usado. Porque no momento que você tiver mais calma, você já vai organizando onde vai ficar cada coisa, sabe? Aí, por exemplo, intervenção, já organizo tudo ali, quem vai ser o meu agente, como que vai ser o meu modo, meu detalhamento. E aí, assim, mas foi um susto, né? Eu juro pra você, eu também não me esperava muito. Mas, foi isso, foi uma experiência boa. Gostei. Boa, boa. E Sofia, me conta aí, onde cai, onde tá com medo, como é que tá esse processo? É o que a Fernanda tá falando? Para você tá É. sendo diferente? Não, quase as mesmas coisas. Eu caio muito na C3.
E assim, quando você cai um pouco na C3, você acaba levando a C4 junto com você. E aí eu acabei me perdendo um pouco nisso. Eu acho que foi um pouco de ansiedade também, essa pressa, porque eu já abri a redação, já queria abrir a prova do Enem, já queria fazer redação, ficou uma louca pra cima da redação. E aí, assim, eu me peguei pensando, calma, calma. Aí eu fui, anotei todos os repertórios que passaram na minha cabeça, e depois eu fui selecionando, tipo, qual tem, assim, faz sentido colocar no segundo parágrafo de desenvolvimento, mas complementaria, assim, tem uma coisa complementar no terceiro. E aí foi nisso que eu pensei. Mas eu sempre não, agora eu tô aprendendo, né, com os meus erros, mas a C3 muito complicado. Eu acho que vale a pena comentar, né? Acho que o C3 é para todo mundo essa coisa mais complicada. Eu acho que vale a pena comentar para poder construir essa lógica. A competência 3 é a competência que começa ali no projeto de texto, né? A gente fala que na frase temática ela diz selecione, organize, relacione, interprete fatos e argumentos, né? Em consonância com seu ponto de vista. Então, C3 é você, né? No texto. Você pode ir preparado para fazer uma frase com um filme, um livro, um disco. Você pode ir preparado para fazer a passagem com um determinado articulador, você pode ter se preparado o ano inteiro introduzindo a frase temática no mesmo lugar, você pode ter um projeto de texto clichê que você vai falar do papel do Estado, do papel da sociedade civil, do papel da escola, mas ainda assim, né, a competência 3 é você naquele momento e como que você vai construindo tudo sem se perder naquele dia, né? Então, às vezes, uma coisa que, quando eu vou lendo, assim, de repente eu falo, mas por quê? Aí eu já acho que você deixou uma lacuna que me permitiu perguntar o porquê. Então, eu acho que a competência 3 ela é a competência mais subjetiva, de fato, do Enem. Ela é a competência que a gente mais espera do aluno, porque é onde ele demonstra de fato a habilidade dele de construir tudo aquilo que é o reconhecimento de que existe um modelo estrutural e de que dominar esse modelo pode garantir uma pontuação mais alta. Mas eu acho que para além disso, sabe, é você mesmo, é tua habilidade, é o teu momento, e é um momento difícil. Eu acho que as duas comentaram, né? A hora da prova, é a hora ansiosa, calma, respira, que eu acho que são as falas de vocês. Eu entendo que no processo de treineiro a gente faz a redação primeiro, até porque a gente tem medo de olhar para o resto, porque tem coisas que você ainda não teve acesso. É diferente do drama, de quem não consegue lembrar, sabe que já viu, sabe que já fez questão, mas não consegue lembrar. É um drama, né? Uma angústia gigantesca. Porém, não, né? O treineiro não, ele sabe que ele vai encontrar ali coisas às quais ele não teve acesso e que, portanto, tudo bem, não tem problema algum. E então ele vai se dedicar à redação, porque faz diferença, né, Sofia? Tá entrando no terceiro ano com uma nota carimbada, assim, né? Uma legitimidade, assim. Eu acho que dá um gásinho, dá não? Dá, muito, muito. E assim, eu acho que a minha nota ela foi perfeita pra mim e pro meu momento agora. Eu não vejo ela pensando, nossa, podia ter tirado mais, entendeu? Por que que eu errei tanto nisso? Eu vejo como que eu vou melhorar isso depois? Até pra eu construir uma maturidade, porque eu vejo que de quando eu fiz o Enem ano passado pra hoje, eu já tô com uma mente completamente diferente. E até na minha forma de estudar, em como eu tô fazendo a redação, pra eu descobrir meu próprio modelo. E uma coisa menos forçada, entendeu? Do que talvez eu estivesse ano passado. E, por incrível que pareça, eu fui fazer o Enem ano passado tranquila, não tava no meu foco, eu tava pensando no PISME. Então, o Enem, pra mim, foi assim, uma prova para adquirir experiência. Eu acho que foi por isso que eu consegui também ter uma nota boa para uma treineira, por conta dessa calma que eu fui fazer. E acho que foi super importante. É E perfeito. eu acho que isso tá me alavancando muito, essa vontade de querer ser melhor. E de perguntar pra mim quais são meus erros, sempre. Porque eu sempre gostei de questionar tudo, 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 tudo. A minha volta, qualquer tipo de pergunta eu tenho pra fazer. E até perguntar pra você, toda vez que eu recebo uma redação. Eu tô lá na mesa da Vanessa, eu faço a minha Às vezes o aluno filhinha. pede desculpa, sabia? É, Mas eu acho que esse é o aluno ideal, né? É o aluno que te traz perguntas, né? É é. o aluno que
que não te dá resposta só, né? Pois é. As respostas a gente talvez tenha, né? A gente precisa de perguntas para poder direcionar nosso ensino para aquilo que você de fato precisa e não aquilo que você já venceu, né? Então é perfeito ouvir. Aí chega segunda ou terça, aí você me entrega aquela redação toda cheia de marca-texto, cheia de escrito, a caneta rosa, aí eu vou atrás. Mas por que que eu errei isso? Mas por que que eu errei isso? Aí eu fico lá, segurando. Aí as pessoas atrás, não, mas eu quero perguntar também. Calma aí, vai chegar a sua hora, calma aí que eu tô perguntando. Façam fila, né? Não, aí fica aquela filinha, clássica filinha, a Vanessa lá sentada e a gente atrás, assim. Fica uma fila. É hoje uma em dia, fila, tá, ó. uma fila mesmo. Mas, fica uma fila, eu quero entender, isso é maravilhoso, né? Quem dera tivéssemos falando de educação de maneira mais ampla, mais tempo até para conseguir fazer esse atendimento individual perfeito, né? Então, assim, acho que é bom, eu fico feliz com a fila ela é emocionante, né? Aquele que não guardou, a redação não descartou, porque para ele a redação morreu em si mesma, né? Mas a redação foi um grande diagnóstico de que ponto você está e o que você pode fazer para se mantê-lo nele ou para poder avançar, caso isso seja ali importante para você, para aumentar a sua nota. A competência 1, assim, essa coisa dos 3 desvios, né? Os 3 desvios de norma culta, de déficit de estrutura sintática, essa coisa que é para todo mundo, né? Para o brasileiro em geral, é a vírgula que a gente engole, é a crase que é assustadora, né? É a acentuação que por aqui você esquece, concordância, regência, segurar 30 linhas, né? Mais de 150 palavras que você escreve sem desvio é muito difícil. 2 desvios a gente é perdoado, por assim dizer, mas no terceiro desvio a gente começa a ser penalizado e a penalização é severa, né? No universo de 1.040 pontos para quem teve 3 desvios, para quem teve 4, para quem teve 5, para quem teve 6, assusta, né? Assim, difícil chegar ali na linha de poder ser perdoado. Mas o que que a gente faz quando cai em norma culta? Queria ouvir das duas. Tipo assim, o que que a gente faz com esse erro de português, né? O erro mesmo do desvio, concordância, regência, crase, vírgula, acentuação, não tiveram problema, tem problema. E como que faz para poder avançar nisso quando está no ensino médio já? Então, eu acho que para qualquer erro, você tem que buscar uma solução, esse é o básico. Eu costumava fazer uma tabelinha de controle de redação. Tempo, onde eu errei mais. E aí eu lembro que quando aparecia a competência 1, eu tentava sempre procurar em qual âmbito da competência 1 eu estava errando. E aí que entravam as suas aulas, né? Vanessa, faz uma aula de vírgula pra gente, uma aula de pontuação. E assim, era muito bom porque não era uma aula só teórica, sabe? Não era uma exposição. Eram exercícios que passavam no quadro, a gente fazia, corrigia. Fazia no quadro, né, Fernandinha? Fazia no quadro, inclusive adorava. Aí se tinha alguma É dúvida. incrível, na minha sala, Maravilhoso. ano passado, os meninos fazendo... Quem errasse ia ter que fazer 20 flexões, Nós entendeu? somos Aí gente, tinha esses desafios, É o melhor jeito, que assim que É assim aprende. que aprende. Tinha desafios mesmo, Tinha. entre eles, né? Eu nunca mandei ninguém fazer flexão, não, já Não. fica aí a meu favor. Era Mas Sofia que mandava. não, era um aluno com o outro. Ó, vai lá, você é a sua vez, se errar, vai fazer flexão, se errar, vai não sei o que na E aí um ia- cantina. Fazia. Aí voltava, agora eu quero que fulano faça no quadro. Aí Ah, levantava. tinha vinganças também. Tinha vinganças Tinha também, muitas, né? muitas. Aquela que era escolhida podia escolher o colega de depois. Ai, gente. E assim a gente foi brincando e assim a gente foi O meu crescendo. não tinha flexão ainda, mas era uma guerra pra ver quem conseguia ir pro quadro. Ai. Era guerra, né? Mas A eu gente acho que isso que é bom, porque é uma maneira de se aprender tendo uma dinâmica, entendeu? Com mais gente. Porque também tira desse negócio monótono de ser o professor que tá lá te ensinando. Às vezes não entra na sua cabeça. E com a prática, com um amigo. Vira um Fica- desafio mesmo. E a E ao quadro é um gramática? desafio. E eu acho que a gramática é uma coisa que tá muito volátil, assim, na gente. O jeito que a gente fala, o jeito que a gente escreve, mas, por exemplo, a forma correta de escrever, a forma correta de colocar ali uma colocação pronominal, é uma coisa que sempre tem que estar relembrando, que é uma coisa Sempre muito tem que fácil estar de esquecer. Então, inclusive, é uma coisa que eu tinha comigo e que me ajudou muito nesse processo. Eu tenho aquela mini gramática, pequenininha, pretinha, sabe? Tem até um coloridinho assim na capa. Nossa, gente, às vezes dava uma dúvida assim. E assim, é tão pequenininho, é tão resumido, que eu passava o olho e em 5 minutos já tinha revisado.
Então, assim, era uma ajuda também, sabe? Então, é uma mistura da aula, dos exercícios, da correção, do tirar dúvida. Tirar dúvida pra mim foi, assim, fenomenal. Às vezes eu até ficava meio com vergonha, sabe? De ser aquela aluna chata que só tira dúvida. Mas aí, assim, foi também, assim, imprescindível. E a mini gramática também. Foi muito Fernanda, você importante. nunca foi chata, isso é uma invenção da Ah, sua cabeça. obrigada. E, Sofia, me conta, essa norma culta, como é que é isso? Se perde, perde 40, no Com caso das duas, né? Se certeza. perde no susto, perde É, 40. eu perdi, inclusive na última redação que eu fiz, fiquei desesperada, porque eu sempre caio na crase. Eu tenho algum problema com a crase, acho que é alguma coisa pessoal. Deixa eu anotar aqui a Porque próxima eu vou aula. pedir uma aula de crase com certeza, mas eu acho que é muito tempo que você vai aprendendo onde colocar, onde não colocar. Eu acho que é com o erro que você vai aprendendo isso. Porque o erro dá curiosidade de você saber como é escrever da maneira certa uma frase que às vezes você errou na pontuação, ou assim, colocar um acento em alguma palavra. Eu fico muito com esse tipo de curiosidade. E aí eu acho que isso vai levando você a acertar e ir diminuindo esses erros. Mas assim, tem essa Perfeito. dificuldade. Sempre tem. Nesse caminho, eu tenho mais uma curiosidade. O repertório autoral, assim, essa coisa do que lindo, a que horas ela volta, né, que lindo, Adoráveis Mulheres, eu se tivesse ido, tinha feito Adélia Prado, tudo maravilhoso, a gente é maravilhosa. Mas eu fico me perguntando, e os outros, eles são os repertórios clichês, tão clichês que a gente não lembra, tão coringas que a gente não lembra, ou a gente lembra pelo menos mais um aqui. Seria legal a gente saber. Consegue, Fernanda, lembrar? Olha, o que veio na minha cabeça, mas que pra mim, sim, é um repertório excelente, apesar de ser coringa. Paulo Freire, Paulo Pierre Freire. Bourdieu pode ser um repertório coringa ou não? Na verdade, nada disso é É coringa. coringa, Na né? verdade, são coisas que você sabe que vão ser altamente produtivas para Uhum. muitos temas. Você faz aquela história lá dos temas que você disse, né? Que vai anotando. Então, claro que não é, a gente vai dizer clichê jamais. Coringa, porque você entende que o Coringa é igual a carta do baralho, né? Ele vai me ajudar em um monte de coisas, porque ele vai ali se travestir de alguma coisa muito próxima ao que é pertinente, né? Você Porque consegue às vezes aproveitar, você né? consegue gerar pertinência na produtividade. Uhum. Então, eu entendo que ele talvez seja mais usual, porque é altamente útil. Você talvez consiga usar menos vezes Adoráveis Mulheres e a que horas ela volta na redação do que Pierre Bourdieu. 9 a cada 10 você vai usar Pierre Bourdieu, mas 1 a cada 10 você vai usar Adoráveis Mulheres, mas Adoráveis Mulheres é o seu repertório autoral. Na verdade, o Pierre Bourdieu garante seus 200 em C2. É repertório pertinente ou não, mas se não for pertinente, vai ser gerada a pertinência na produtividade, na maneira como você trabalha e explica por que você o escolheu. Paulo Freire é sempre bem-vindo, né? Então, você acaba, na verdade, fazendo um bom trabalho com ele. Então, você vai ganhar os 200 na competência 2. E quando o repertório é autoral, né, ele eleva você na competência 3. Então, eu também usaria como abre alas da minha redação, é exatamente isso. E o Pierre Bourdieu é sempre muito interessante, porque a gente trabalha com intolerâncias, com distinção, com desigualdade. Então, o Pierre Bourdieu nos funciona muito bem, né? Acho que além dele, um que eu adorava usar, eu lembro que você sempre colocava um coraçãozinho assim, o Milton Santos. Milton Santos. E olha, Milton Santos de novo, né? É. De novo associado ao Felipe, que é, na verdade, a gente aprende com o professor de geografia e professor de sociologia, né? Então, o Milton Santos, eu colocava um coraçãozinho nele, porque, na verdade, eu sempre brinco que eu gosto do repertório daqui e agora. Ou eu gostaria que você citasse um brasileiro, porque a gente está o tempo todo discutindo problemas brasileiros, por isso você fala, nossa, quando eu vou para a redação e vejo que a mulher, o tema mexe comigo como mulher, essa é a verdade, né? A gente, quando bota a mão no peito aqui e fala estamos entre mulheres, a gente está, de certa forma, feliz por estar representado e para os nossos dramas também estarem representados, né? Então, de certa forma, quando a gente trabalha com o cara do aqui e agora, né? Eu falo em tecnologia,
usa, por exemplo, Bauman. Aí a pessoa fala, mas ele nem é do aqui e nem é do agora, né? Ou seja, Bauman é polonês, Bauman já morreu. Aí eu falo, mas Bauman estava no Brasil aí no início dos anos 2000 ali, da década 2010 ali. Bauman estava no Brasil fazendo o Educação 360. Então, assim, ele é um cara do agora, né? Respiramos o mesmo ar de Bauman, né? E ainda que não fosse do aqui. Milton Santos não está mais aqui, mas é o cara não está mais agora, né? Mas ele é o cara do aqui. Ou seja, quando Milton Santos faz as reflexões sobre como a globalização ela tem impactos severos em diversas discussões que a gente faz aqui, sobre todos os conceitos sobre os quais ele se posicionou ali, da cidadania mutilada, né? Então, assim, o Milton Santos é um cara da gente. Você não está pegando o cara da antiguidade clássica e tentando forçar uma analogia com um problema que nasceu no século XX, né? Assim, então, eu acho que é bem interessante a maneira como a gente pode avaliar. Então, eu sempre vou colocar um coraçãozinho em alguém que eu acho que é muito mais fácil para você falar dele do que, por exemplo, você falar de Foucault. É muito legal trazer vocês e vocês dizerem assim, o que eu citei, eu vi e li. Então, acho que é importante. E eu acho que eu queria caminhar um pouco para o fim para saber, de verdade, você viu e leu, você vê e lê, e o que vocês estão vendo e lendo agora, assim, conseguem? Tipo, sabe quando a gente faz aquelas entrevistas que a gente faz aquele bate-bola? Então, nós vamos terminar, ou caminhar para o fim, e eu queria saber quem Fernanda é com esse repertório do que ela viu e leu, vê e lê, vai ver e vai ler. Fernanda continua assim na faculdade? Como é que é isso? Eu acho que essa necessidade cultural é uma coisa que, a partir do momento que você começa a ter, ela continua. Porque essa necessidade, ela sempre vai estar ali. E você consumir conteúdo tipo assim, te eleve a sua cultura é muito, muito bom. E a redação, ela me trouxe isso. Eu comecei a ter contato com autores que eu nunca imaginei. Por exemplo, você falou de Adélia Prado, meu coração até esquentou um pouquinho, porque por causa da redação eu pude ter o contato com o livro dela, A Bagagem. E aí foi um livro, assim, que mudou minha perspectiva sobre poesia, sobre poema. Eu achava que era uma coisa muito monótona, muito chata, mas eu amei. Mas enfim, outro exemplo de autor que eu li, que eu também não imaginaria, não imaginava que eu pudesse ler, foi o Itamar Vieira Júnior, Nossa, Torto sim, Arado. Torturado. Foi um livro, assim, que eu tenho que ser honesta, se eu visse, há 2 anos, se eu visse numa estante de uma livraria, eu não ia pegar pra levar. Mas hoje, depois que eu pude ter esse contato, é uma coisa que muda muito. Então, assim, você tá antenado, você assistir filme histórico. Por causa disso, eu desenvolvi uma paixão por filme histórico. Então, assim, eu acho muito legal você poder colocar no seu, como se fosse no seu currículo sociocultural, que você já assistiu, por exemplo, uma lista de Schindler da vida, ou um pianista, sabe? É uma coisa que agrega tanto. E também tem tanto filme brasileiro, por exemplo, que você consegue se nutrir. Tem Marighella, que eu assisti recentemente, eu adorei. E assim, é um constante trabalho, sabe? É uma coisa que não vai ajudar a gente somente na redação, mas vai ajudar a gente a sentar numa roda de conversa, conseguir debater sobre coisas da vida, coisas que acontecem na atualidade. Então, a Fernanda que está na faculdade, ela também tá buscando novos filmes, novos livros. Eu tô sendo exposta também autores que eu nunca imaginei também que eu fosse ler. Então, quando você entra nesse universo acadêmico, você é exposto o tempo todo. Eu tava até comentando mais cedo, antes da gente começar, que eu tô sendo exposta a Platão, Aristóteles e Maquiavel. Sabe? Lindo. Uma coisa que eu também nunca tinha imaginado. Era Levianamente citados no Enem sempre. com Levianamente certeza. porque as pessoas não leram, mas se apropriaram de. Com certeza. E eu acho que para repertório de redação é muito importante você ler, não só para você entender sobre o que você está escrevendo, mas a forma como você vai carregar aquilo para sua vida, sabe? Então foi
algo muito interessante, esse Que Horas Ela Volta, Adoráveis Mulheres, que eu assisti também, que eu adorei. Foram filmes que mudaram muito minha perspectiva sobre as coisas, me ajudaram a construir um senso crítico. Perfeito, Fernanda, perfeito. Vamos, Sofia? Me conta um pouquinho quem é a Sofia como leitora, como espectadora. Então, como leitora e espectadora, eu sou uma pessoa que está sempre mudando e querendo saber mais, conhecer mais, descobrir novos estilos. E eu mudei muito, acho que um pouco por causa do Enem, essa busca por repertório, mas também por prazer de conhecer coisas novas. Eu mudei muito o meu estilo de leitura, principalmente. Eu nunca me imaginei lendo as coisas que eu leio agora, mas que se tornaram um interesse mesmo, entendeu? Eu nunca imaginei que eu ia sair de ler Harry Potter para Jorge Amado e amar na mesma intensidade. Sair, assim, de um livro de fantasia para Capitães de Areia. E, assim, é uma paixão, é uma coisa que eu realmente gosto, tenho prazer. E eu acho que isso é uma transformação que vem junto com uma maturidade também muito grande. Porque eu via isso como uma coisa chata. Nossa, livro chato, uma linguagem difícil. Então, ler Dom Casmurro ano passado para literatura, assim, no início foi uma guerra, foi uma luta para eu poder me acostumar, mas que hoje em dia eu já tenho maior naturalidade em ler, eu consigo achar assim, gostar realmente. E eu adoro, sempre adorei ver filme, ver série, me atualizar, e eu acho que isso é Dica? muito importante. No momento, com certeza, Betinho, no Fio da Navalha, eu terminei de assistir. Colocaria o coração se tivesse no carro agora, viu, Fernanda? Esse ia ser meu momento coração pro Betinho. Milton Santos, Betinho. Eu adoro, é uma coisa que é não só um conhecimento para você usar na redação, mas uma coisa pra você carregar para sua vida. É um exemplo de pessoa e te dá vontade de se tornar uma pessoa melhor. E eu acho que é muito isso que eu levo pra mim. E pra mim, repertório vai além de coisas que você assiste, coisas que você lê, mais música. Sempre foi uma coisa que me tocou muito. E eu sempre procuro um jeito de colocar uma música em uma redação. Sério? Sério. Adoro Cazuza, colocar Elis Regina. São artistas super engajados. E que eu acho que sai um pouco dessa coisa normal, assim, muito monótona de você colocar sempre um filme, colocar Vai sempre ser uma teoria. autoral mesmo, E é né? E muito a música autoral. é um desafio, colocar É um verso é um desafio, desafio. colocar, segmentar ali. Muito, muito. E eu acho que tem uma grande diferença do que você coloca na sua redação um repertório decorado para uma coisa que você fala com propriedade. Acho que você desenvolve melhor uma coisa que você leu, que você tem certeza do que você está falando, do que uma coisa que você decorou. E eu já caí muito nesse negócio de escrever uma coisa decorada e não me sentir proprietária daquela redação, não parecer que fui eu, não tem uma marca, não tem nada. Então eu sempre procuro deixar uma parte de mim na redação. No Enem, por exemplo, foi Adoráveis Mulheres, que foi uma coisa que me tocou. É um livro que eu adoro, que eu assisti o filme super emocionante, eu fiquei muito emocionada. Então eu acho que colocar um pouco de emoção faz bem e acho que eleva a sua redação, acho que as pessoas que leem se sentem um pouco mais tocadas. E pra mim, quanto mais eu puder tocar as pessoas, melhor, porque eu acho que é uma maneira de você marcar positivamente a sua redação. Vou fazer uma proposta. A gente está chegando ao fim. Então, nós vamos fazer assim, ó, um giro. Eu vou falar para Fernanda, a Fernanda vai falar para a Sofia vai falar para mim. Como que a gente pode continuar a escola na vida? Um desejo, assim, uma coisa bacana de se dizer, uma mensagem. Vou deixar uma mensagem para a Fernanda vai deixar uma mensagem para a Sofia, aluna, que vai ser sua colega no ano que vem. E Sofia vai deixar uma mensagem para mim, que ainda temos um longo caminho Ai, que resposta. para a gente caminhar, né, até o final do ano. Fernanda, que bom que o Enem para você não foi só o fim, foi um meio mesmo, de fato. Que bom que a escrita para você, a gente acabou de perceber que ela não acabou. Tá aí a Fernanda, né? Você fala da Fernanda em terceira pessoa com paixão. Essa Fernanda que lê, essa Fernanda que vê, essa Fernanda que escreveu. Tem orgulho de ter escrito esse texto, essas linhas que levaram a Fernanda a essa banca tão temida. Então, Fernanda, que você continue sendo assim, muito feliz de ter feito essa escolha, de ser você. Total desenvoltura, né? O que mostra que a gente faz coisas certas
na educação, né? Que você emocionou a gente, né? Nas suas falas ali no final do seu terceiro ano, na formatura, enxergando a nossa escola como uma escola humana, né? Como uma escola que vai além do Enem, do PISME, como além do cursinho preparatório, dizendo que aprendeu com a gente, que levou a gente com você, e o fato de você estar aceitando esse convite, estar aqui com a gente, significa que você é a Fernanda que eu quero que você seja. Então, Fernanda, continue sendo Fernanda, que você seja muito feliz e que a gente possa voltar a fazer esse negócio que a gente adorou, né? Amei demais. Ai, Vá. Muito bom. Amei, Muito obrigada. bom. Ó, então vou falar pra Sofia agora. Ai, Gente, ó, curiosidade, né? Que a gente se conheceu hoje. A gente se conheceu já virou hoje. super best. Já somos amigas, já é amiga. Olha, se eu pudesse falar pra você sobre o terceiro ano no CAV, assim, além de viver a escola, as aulas, vive também o ambiente, sabe? Vive as pessoas que estão ali, vive os professores, as piadas, as diversões. E, assim, se apaixone pelo processo. Porque a gente pensa muito no resultado lá na frente, mas eu acho que o que faz a diferença pra gente estar bem, emocionalmente bem e psicologicamente saudável é você estar bem durante o processo. Você tá fazendo as coisas no meio desse batalhão de estudo. Você tá fazendo as coisas que você gosta, você tá fazendo um lanchinho com seus amigos, você esbarrar com os professores no elevador, indo escondido de elevador, lá pra cantina. Aqui tem ó, corta. Corta. Então, assim, se apaixone pelo processo, sabe? Porque vai ser muito bom, vai chegar ano que vem, eu tenho certeza. Você vai olhar pra trás, vai sentir muita saudade de tudo que você vai viver ainda. E é isso, amei conhecer você, amiga. Bora. Ai, gente, eu fiquei com a parte mais difícil. Por Que eu vou quê? falar a mensagem pra professora. Porque... Não vou dar o porquê, mas eu queria falar que você tá me ajudando muito. Do mesmo jeito que eu acho que você ajuda muitos outros alunos. E que, assim, vai ser uma pessoa que eu vou levar pra toda a minha vida. E que acompanha, assim... E acompanha ainda várias mudanças que eu tô fazendo em mim mesma e sempre apoiando muito. E é um apoio, assim, com todo mundo, um carinho, uma atenção, que não importa quantas vezes você tá empacado com uma dúvida, vai responder com a maior paciência do mundo. E que tá realmente fazendo uma mudança muito positiva, pelo menos pra mim. E que tá sempre buscando estar perto. Eu acho que o contato é uma das coisas mais importantes. É uma vontade de compreender o aluno, não só como uma pessoa que você está ensinando, mas como um indivíduo mesmo, com os seus problemas, com suas dificuldades, mas também com coisas que valorizam ele e que me deixa muito feliz e acolhida. Eu acho que isso é muito importante, ainda mais com essa responsabilidade, esse peso que tem uma redação, um português que está presente em tudo. Eu acho que isso é muito necessário, ter uma confiança, alguém que está sempre disponível. E Maravilhoso. Então, Fernanda, Sofia, Deixa eu te dar uma mãozinha. vamos inverter. Muito obrigada. Adorei passar esse momento com vocês. Vamos fazer mais? Vamos. Ah, Por favor. bom. Muito legal. Gostaram?